Bom dia, irmãos e irmãs. Todo mundo aí, atento. Nós hoje estamos completando... Ó, gente, eu não tenho muita familiaridade com o microfone, não. Não se preocupe que eu só trouxe algumas páginas, porque também não sou familiarizada com o tal do tablet. Fiz tudo, mas na hora eu tenho um pouco de receio. Mas como eu estou fazendo 100 anos, eu ainda sou do papelzinho. Vamos lá. Hoje, 100 anos, porque em algum tempo, lá atrás, mulheres se dispuseram a vir aqui, ainda a congregação, ali do lado, conta-se a história, e elas saíram lá de Engenho de Dentro, do Engenho de Dentro, e vieram aqui. Se dispuseram. Era um tempo difícil. Marechal Hermes não era o que é agora. Mas eu não vou dizer para vocês como era, vocês pesquisem no Dr. Google. É muito difícil. E elas vieram para cá para fazer esta obra que está completando 100 anos. E chegaram aqui para ensinar as mulheres, instruir as mulheres nos estudos das revistas, as mulheres aprenderem, porque aqui era congregação. Então, lá já era igreja formada. Então, uma igreja formada, ela já tem essa preocupação. Então, aquelas mulheres se dispuseram e vieram e plantaram a semente aqui da várias siglas, né? Sociedade de Senhoras, Sociedade Feminina Missionária, MCA, agora MCM, Mulheres Batista. No fim das contas, somos batistas. Chegaram agora a essa conclusão, agora que eu estou fazendo 100 anos, chegaram à conclusão que eu sou batista. Muito bem. Nós vamos colocar um estudo sobre o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos ensinar. E olha, não falem não que eu botei 12, a fitinha aqui. Bem, a mensagem vai casar quando o escritor de Hebreus disse, ele disse, portanto também, nos visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus Cristo. Sempre, sempre. Eu sou 100% cristocêntrica. Não sei, brinco e tudo, mas eu não sei falar qualquer mensagem que seja que não tenha, porque é a base. Jesus é a base, é a nossa base, a nossa regra de fé é a Bíblia. Então, vamos lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, da fé, não botou ali não, não é? Vamos aqui de novo, que estava, consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso dessa palavrinha aqui, igonia, mas eu pesquisei o que significa, fica tranquilo. E está sentado à destra do trono de Deus. Então, o autor, os Hebreus, ele diz o seguinte, a carreira que nos está proposta. E quando eu pensei nisso, a carreira que nos está proposta, eu pensei no seguinte, não vou tirar o microfone, mas vou tirar o óculos. Eu pensei no esporte.
numa modalidade de esporte. E eu pensei em alguma coisa que combinasse com o cristão. Primeiro eu pensei no futebol, que eu ia botar o Joel para fazer uma parte aqui, para falar onde alguém fica, as posições, né, os jogadores. Mas eu pensei e falei, não. A carreira que nos está proposta, eu pensei e falei, combina mais com 4%. O passar do bastão. 100 anos. E nesses 100 anos, foram passados muitas vezes de um para outro, de um para outro. Passado, né? Presidente, vice-presidente, presidente de novo, e sempre passando. E eu pensei o seguinte, quais as dificuldades que tem no passar do bastão? O bastão aqui significa fé, né? A fé. Aquelas mulheres vieram aqui e nos ensinaram, e nos deixaram um legado, um aprendizado. E eu estava olhando para essa modalidade de esporte, tem coisas nesse esporte, primeiro, os que ensinam. Tem médicos, tem técnicos, tem os preparadores físicos, tem a alimentação, que é muito primordial na vida de um atleta. Mas eu achei interessante o esporte em si, para ver se não combina. Eles estão aqui correndo ainda, o bastão lhe é passado. Não para pegar o bastão. Não para pegar o bastão. Eles estão aqui, o outro vem correndo aqui, você pega aqui, corre, o outro pega outra coisa. Não pode olhar para trás. Não tem como. Ele está correndo, o outro vem correndo, te entrega o bastão, você segura o bastão, continua correndo e vai passando até chegar o final. Parece ou não parece conosco? Parece. Parece. Né? Estamos aqui, daqui a pouco eu saio, passo o bastão. Outra coisa também interessante é que nessa modalidade, a pena máxima para perder lá na frente é deixar cair o bastão. Eu analisei isso, 3h30 da manhã, eu acordei, eu estava pensando nisso. De que maneira você vai entregar esse bastão? Como eu vou entregar esse bastão? Aí ele chega lá na frente. Quem recebeu o bastão por último lá, quem ganhou? A equipe. E quando nós, como cristãos, passamos bem passado o nosso bastão, sem olhar para trás, e o autor aos Hebreus aqui, ele diz que você, estou tremendo, não estou? É o microfone. O que o autor aos Hebreus diz? Ele diz que você tem que tirar primeiramente todo e ter cuidado, porque o pecado nos rodeia. O que atrapalha? De você entregar o bastão lá na frente com o bracinho esticado assim, ó. Porque aqui vem correndo, você entrega assim. Pecado. Que tão de perto, diz aí o texto, nos rodeia. Nós dizemos que em volta do Filho de Deus estão os anjos do Senhor. E ao derredor dos anjos do Senhor estão os anjos caídos. E aí, você tem que tomar muito cuidado.
né? Ficar brincando, ficar achando que não tem nada demais. Se ele falou isso, é porque é isso mesmo que acontece. Não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Só isso aqui, só um tiquinho ali. Meu gatinho de estimação, deixa ele aí. Mexe na minha casa, mexe com a minha estrutura. Mas se mexer no gatinho de estimação, aí fica difícil para você passar o bastão lá na frente. Há empecilhos. O autor aos Hebreus aqui fala para tirar o peso. Como que um atleta que tem que vir correndo aqui, outra coisa, tem que receber o bastão correndo. Não pode parar, não pode olhar para trás. Não pode fazer nada disso. Vem correndo aqui, pegou aqui, vai embora. Mas se você tiver com a mochila de pedras nas costas, se o instrutor daquela modalidade disser, não, você vai pegar o bastão, você vai correr, mas você vai colocar algumas pedras em uma mochila. Quem consegue correr bem se tiver com um peso nas costas? Também é uma coisa que o cristão precisa estar aqui, vai passar esse bastão para correr bem. Nessa modalidade, você vai precisar tirar o peso. Sou eu que digo, não. É o autor dos Hebreus que está dizendo. Então, você já fez isso. Já tirou o peso? Pensa aí. Qual é o peso? O que está pesando na sua vida? Eu nem vou falar de orçamento, nem de dinheiro, porque isso pesa. Né? Falou de dinheiro, a coisa pesa. Mexeu no meu bolso, aí a coisa pesa. Eu estou falando de você carregar coisas que não são suas, se meter em coisas que não é sua, ter leveza no reino de Deus. Você está no reino, amém? Você está no reino. E nesse reino tem uma corrida. Ele fala aqui que está proposta, carreira que vos está proposta. Mas se você tiver segurando os gatinhos de estimação, não quer, eu tiro esse pecado, mas não tiro aquele. Eu tiro aquele, mas eu me converti. Presta atenção. Você se converteu, você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O autor, vamos falar? O autor e consumador da nossa fé. Mas aí tem algumas coisas que você, vou falar a palavra forte, não quer que saia. Porque se você quiser, sai. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, que te conscientiza da justiça, do juízo e do pecado. 100 anos hoje, ninguém sabe? Da justiça e do pecado. Se você disser, Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que eu quero que isso saia, esse pecado saia, esse peso saia, isso que está me importunando saia, eu não quero isso na minha vida, saia. Mas você não quer. Você faz uma listinha para Deus. Eu quero que isso saia, mas aquilo eu quero que não saia. Eu não vivo sem isso. Eu não vivo sem aquilo. E o Espírito Santo está dizendo a você, para você passar o bastão, você precisa. Você quer ser líder? Você tem esse sonho? Temos aí as células. Células para toda a idade. Ninguém pode dizer que não aprende, porque tem células para todas as idades. Geração mais um. Aí você aprende
Aí você vai ter que passar esse bastão. Você agora aprendeu. O que Jesus disse a respeito de ide, vamos falar? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vem a célula. Ensinando-as a guardar. Aí vem a escola bíblica dominical. Você se converteu, aceitou Jesus, se batizou, ai que bonito, que lindo, né? Coisa linda o batismo. E aí, continua a célula, continua a escola bíblica dominical, continua a MCM ou MB, ou mulheres batistas, cadê? Levanta a mão as mulheres batistas. Vamos agir, vamos reagir, para a gente poder entregar um bastão com a mão, está ficando ainda, viu? Não tem pelanca não. Assim, ó. Entregar sim. Porque Jesus disse que é ensinando-os a guardar. Ah, mas eu já me batizei. Coisa linda, cheio de visitantes. Papai e mamãe trouxeram até bolo. Se for idoso, ai, que sacrifício para batizar um idoso. Mas batiza, que a ordem é batizar. E aí, o que acontece? Não vem mais. Aí fica a insistência atrás daqueles que se converteram, receberam o Espírito Santo de Deus, foi selado com o Espírito Santo de Deus. Agora faz parte de quê? Quem se batizou, passou pelas águas tranquilas, aceitou Jesus, ele faz parte de quê? Da igreja de Cristo, da comunhão dos santos. Você agora faz parte dessa igreja. Eu vou falar da minha, né, que dos outros eu não posso falar. E aí você pronto, tomou um banhozinho, balançou o cabelo. E as outras coisas que você precisa seguir aprendendo? E as pessoas que se preparam, como a MCM, os professores da Escola Bíblica Dominical, professor de música, o líder da juventude, líder dos adolescentes, líder das crianças. Tem que vir, tem que participar. Aí você precisa tirar o peso. Onde você tira o peso? Nas reuniões de oração. Você tira, mas eu oro na minha casa. Eu também. O pastor também. Os líderes também. Você deixar de vir uma quarta-feira para a igreja, para ficar ouvindo, vendo no celular, orações de pessoas que você nem conhece, pessoas que você nem sabe que tipo de vida leva, vai ser exemplo de vida para uma senhora, para um jovem, para um adolescente, coisas de criança que não é de criança. Então, o autor do livro aos Hebreus diz que você precisa se livrar de coisas. Agora vamos falar. Ele fala que é para você olhar testemunha de fé. Aí nós temos o quê? O que é que nós temos? A galeria da fé. Aqueles que passaram na galeria da fé, que são citados ali na galeria da fé, tem pessoas aqui também que são citadas, que têm fé. Um pastor fala que um fede mais, outros fedem menos, mas todos fedem. Alguém tem fé, tem fé. Só não se sabe fé em quê? Em que você crê? Onde você tem colocado a sua fé? Aqueles que estão lá na galeria da fé, não é porque eles eram bonzinhos, não. Tem gente ali que, se fosse olhar mesmo a vida, mas eles estão citados ali porque venceram. Defeito todos nós temos. Não é porque eu estou com a minha cabecinha branca assim que eu sou santinha, não. Eu tenho defeitos também. Os jovens têm defeito.
Até criança, né? Que as crianças estão impossíveis. Papai, 5 bisnetos que eu tenho. É só Jesus na causa. É grande a coisa. Mas um dia você vai ser citado do dia de hoje, dos 100 anos. Vai ter fotos. Você vai ser citado que você estava aqui e você vai dizer o ano que vem, eu estava lá, olha nessa foto aqui, era eu. Claro que 100 anos, daqui a 100 anos, né? Mas você vai estar sendo citado de alguma forma. Eu hoje dizia lá em casa que o momento é do pastor Adriano. É 198, 100, e ele está na lista dos 100. 100 do coro, 100 das mulheres, 98, 100, que ele vai chegar à idade, né, da igreja, aí o aniversário. Ele está na lista dos 100. Tem que recitar muito o Salmo 100. Nós estamos com um pastor jovem, mas um pastor que tem apoiado muito as mulheres dessa igreja. Amém? Abraça, conversa. Eu nunca fui a tanta reunião, gente. Eu só não gosto muito da tal da reunião online, ele sabe. Eu não entro não, gente, eu me atrapalho naquele negócio ali. E eu posso falar coisa ali e me arrepender depois, não é não? Oxe, gente, vou para online. Eu acho que estou lá em casa, sentada na mesa, falo umas bobagens lá, e ele, ô Dino, aí vai. Mas ele nos apoia, ele reúne, fala mesmo, não quero isso, isso aqui não está bom, bota ali. Ele que fez este culto que está sendo, foi ele que eu dei para ele tudo, ele foi, olhou, para pregar aqui em cima tem que passar por tudo, tem que passar por ele, é lógico, tem que passar mesmo. Mas não é muito bom você ter uma pessoa que te apoia, que te ajuda, que coopera com a obra de Deus? Vai para as células da geração mais um, só tem velhinha. Ele está lá tocando violão, ele faz parte. Ele é da nossa equipe. Muito bom. E um dia você será lembrado. Você que ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa palavra também é para você. Você está aqui hoje. Você estará na foto quando contar a história da MCM, você vai estar na foto. Mas você não conhece porque não quer. Faça a sua escolha de envelhecer na presença de Deus. Quando eu tinha 12 anos de idade, uma pessoa perguntou para mim, uma diretora de uma escola, chamava Dona Zirlana. Ela falava assim, Dina, para todo mundo, né? O que você quer ser quando você crescer? Quando você ficar mais adulta e tudo mais. Eu falei, quando eu ficar mais adulta, eu quero envelhecer dignamente. Vocês sabiam que Deus preparou isso? Não tinha a menor chance de eu estar aqui. Não tinha a menor chance de eu ter dado certo. Não tinha a menor chance. Mas Jesus me resgatou. Jesus me salvou. E Jesus me salvou através de um convite. E você foi convidado a estar aqui hoje. E Jesus me salvou através de um hino. Meu pai na fé, Moisés. O baixo do coro, o melhor baixo do Brasil. É o meu pai na fé. Ninguém, às vezes, ele nem gosta. É meu pai na fé. Quem não conhece Moisés? Aí, Moisés ali, ó. Aí, Moisés. Moisés me fez um convite. Eu era espírita, de carteirinha, 23 anos. Moisés namorava minha prima, quis logo ganhar a prima para Jesus. Porque quando você gosta da coisa, você quer que outros também usufruam das coisas boas. A insistência que a gente tem em relação a que crente chato, está convidando de novo, é porque nós queremos o melhor para você. E Moisés quis o melhor para mim. Não tinha a menor chance. Isso
tem 48 anos. Vai fazer 49 anos que eu sou batizada, dia 19 de setembro. 49 anos de estrada. E como foi essa estrada? Para me segurar esse bastão. Altos e baixos. Lutas. Se você acha que você vem para a presença de Deus, para no dia seguinte ter um carro com laço na sua garagem, isso não é uma pregação falsa. Porque Jesus disse, o fardo dele é suave, para lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque o meu fardo é leve. Só que ele disse também, toma a tua cruz e siga, mãe. Não vou carregar a tua cruz não, meu irmão. Você que vai ter que fazer a sua parte. Tem pessoas que pedem oração aqui, ora por mim, Seni. Seni vai, ora. Quando chega lá fora, pede oração para outro, ora por mim. Aí vai lá, pede oração. Aí vai lá, não tem ninguém com mais poder ou com menos poder não, gente. Tem pessoas que se dedicam. Tem pessoas que se colocam para Deus. Eu não estou aqui porque eu sou doutora, não sei das quantas, não sei de que não. Um dia o pastor da Esther, que está aqui também, minha cunhada querida, perguntou para mim qual era o meu grau de instrução. Male, o 2º grau, com técnicos em contabilidade, eu só sei contar salgadinho. O pastor falou, Dina, qual o seu grau de instrução? 2º grau, com contabilidade. Falei, mas eu só conto salgadinho. Você tem que ser doutor aqui, ó, ser instruído aqui. E não ficar questionando tudo. Tem pessoas que perdem a sua fé, eu estou terminando já, perdem a sua fé, se desanimam na obra de Deus, crente cristal, não me toca que eu trinco, não me toca que eu trinco. Não fala assim comigo, eu não gostei. Gostei não, irmão. Melindroso. Ou então aquele que só vem olhar o que é feito, não faz nada. Só critica. Canta mal, desafina. Hoje a palavra não foi boa, nem escutou o que foi dito. Nem escutou a letra do hino. Não gostei daquele corinho, não. Aquilo é muito moderno. Eu não gostei daquele hino, não, é muito antigo. Aquele hino que o coro cantou, aquilo é do tempo de Dom Pedro I, passou na terra, não no Brasil, né, no caso. É só crítica, só sabe abrir a boca para criticar. E aquele crente, estou falando para os cristãos, e também os de fora que gostam de criticar também, só vive dentro da igreja, hein? Virou rato de igreja. E aquele crente que acha que o outro não aprende nada, sabe nada, coitado. Sabe nada. Não vai aprender violão não, porque você não tem talento. Você não dá para isso não. Eu quero fazer isso assim, assim. Eu vou falar aqui, que eu estou terminando. Se encaixe na igreja. A igreja não é do homem. A igreja é de Jesus Cristo. Tem mais de 10 ministérios na igreja. Se aproxime e pergunta, o que você sabe fazer? Eu sei. Então você mesma, ou mesmo, né? Diz, eu sei fazer isso. Eu não sei fazer nada, mas eu quero aprender. Jesus disse, aprendei de mim. Jesus disse que o Espírito Santo é mestre por excelência. Não é Dina, não. Não é o pastor Adriano, não. Não é o maestro, não. É o Espírito Santo que é mestre por excelência.
Não sei fazer nada na igreja. Sabe? Pergunta a Deus, o que você pode fazer no reino? Vamos dizer todos juntos, estamos no reino. E nesse reino, nós precisamos trabalhar. Trabalhar, se movimentar. Esse peso aqui pode ser uma obesidade espiritual. Sabia? O autor, os Hebreus, pode estar falando de uma obesidade, de um peso espiritual, uma obesidade. Ah, meu sofá, ah, meu travesseiro, aquela cadeira, tem cheiro da pessoa. A cadeira já tem o seu cheiro. A cadeira nem aguenta mais você. Quando você vai para o lado dela, ela já sai escorregando assim. Comigo não, violão. Sofá, com aquela marca do seu traseiro obeso, mas é obeso de pecado, tá, gente? É obeso de, não é obeso de gordura, não. Que eu não sou homofóbico. Não tem fobia, negócio de gordura, não. É o peso que o autor de Hebreus está falando. É um cansaço, é um desânimo. Está tudo grande. Aí o buraco no sofá. O sofá, quando vê o indivíduo, até corre. Você já viu um sofá escorregar? Quando ele está velho e o chão está encerado, passado o produto, ele escorrega. Você olha para ele e vai para lá. Então, ele pede para você tirar o peso. Para você caminhar nesse caminho do Evangelho. Não é facilidade, não. É difícil. Mas você precisa se esforçar. Eu vou ler aqui, algo que eu trouxe aqui, mas não é brincadeira, não. O reino de Deus. Eu trouxe aqui algo, não sei nem se eu vou achar. Né? Eu trouxe algo escrito aqui, sobre a respeito mesmo dessa... Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquelas mulheres saíram de lá e se dispuseram a vir e fazer a obra de Deus. Aquelas mulheres tiveram dificuldades, tiveram maridos não crentes, filhos trabalhosos, tiveram família, porque há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, quando eu me converti, muitos aqui, lá vai a Bíblia, lá vai dar dinheiro para o pastor. Os maridos vigiavam as mulheres. Coitado dos pastores daquela época. As mulheres sofriam preconceito. O Davi está mandando eu botar o microfone. As mulheres sofriam preconceito. Vocês acham que foi fácil para elas sair das suas casas e vir aqui ensinar? Marido de antigamente não comia pizza não, querida. Comia pizzazinha não. Frango assado de padaria, nem pensar. Não tinha facilidade de quem tinha, não. Quem tinha R$25 na igreja, não. Já estou terminando, pastor. Não tinha facilidades, não. Mas elas estiveram aqui e fizeram a grande e boa obra do Senhor. E é por isso que você está aqui hoje celebrando. Celebrando. É por isso que você hoje está ganhando esse mérito, porque elas não fizeram 100 anos, já se foram. Mas eu, linda, estou aqui, né? Dando graças a Deus, celebrando a Deus, porque elas estiveram aqui com as suas dificuldades. As nossas presidentes, que já passaram por aqui,
marido não crente. Difícil. Também tiveram presidentes aqui que tiveram marido constante, como o irmão Hélio e a Dorcas. O Hélio era, né, um marido esperto, militar. Onde a Dorcas ia, lá estava ele dirigindo a Kombi para nós. Também tinha tia Odira. Onde tia Odira estava, o irmão Natanael, ombro a ombro. Meu filho. Minha mãe dizia que os olhos do dono engordam o boi. Né? Você tem seu esposo, sua esposa, ela quer fazer a obra, cai dentro também. Vai junto, juntinho. Tivemos aqui presidentes que tinham marido difícil. A Ieda. Passava aperto, os irmãos aqui sabem. Ieda passava aperto para servir a Deus. 2 horas da tarde na oração. Tivemos tia Daí, não vou citar todos os nomes, mas tiveram mulheres aqui que tinha que deixar a comidinha pronta, não sei o que pronto, não sei o que pronto, porque não tinha padaria com frango assado, nem tinha quentinha, nem o marido comia pizza não, querido. E mulher de antigamente tinha que ser forno e fogão. Sabe o que é forno e fogão? Assar carne, fazer empadão, assar frango, fazer bolo. Não é fazer panquequinha com carne, um negocinho não, era coisa forte. Na hora certa, marido antigamente, se não comesse meio-dia, ficava com dor de cabeça. É verdade. Não, Moisés? Os maridos, né? Seu Bianô, muito grande Bianô. Grande Bianô. Né? Meio-dia em ponto, quando batesse o ponteiro ali, aí não como isso, não como aquilo, não como cachorro quente, peixe não pode ser ensopado, só frito, agora tem fla-fly. Tem uma tal de fla-fly aí que é uma benção. Lá em casa tem uma. Bota lá, daqui a pouco está tudo feito. Assa até pastel, frita batata. A mulher de hoje em dia não limpa mais aquele fogão todo melado. E só com sabão de coco, não tinha detergente, nem veja, não. Hoje tem veja que tira tudo. Tem produto que você nem passa, ele já tirou. Ele só olha para o produto, daqui a pouco já está limpo. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos. Porque nós somos um povo alegre. O fruto do Espírito Santo, um dos frutos é a alegria. Tem gente que pensa que nós somos pacatos. Não, nós somos alegres, somos felizes, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E aquelas mulheres entenderam isso. E as mulheres batistas de hoje estão entendendo isso. Estão preocupadas com as meninas. Estamos preocupados com o crescimento. Estamos orando pelas famílias. Então, irmãos, as coisas antigamente eram bem difíceis, mas as coisas hoje em dia estão mais difíceis. Vou encerrar com isso aqui e dizer que as coisas hoje estão bem mais difíceis, porque o evangelho está banalizado. Porque muita coisa está tomando. Muitas coisas estão tomando o lugar de Deus. Muitas coisas estão sendo colocadas no lugar de Deus. Na vida dos adolescentes, das crianças, dos idosos, dos homens, das mulheres, dos jovens. Então, por essa dificuldade, por esse tipo de dificuldade, é que nós, os batistas brasileiros, estamos preocupados. É com isso que as mulheres batistas estão preocupadas. É com isso que os líderes as líderes de adolescentes estão preocupados. Estamos numa época que ser evangélico é um modismo. Ser evangélico é seguir os evangelhos.
Ser cristão é seguir a Jesus. Ser espiritual é ter o Espírito Santo. Aquele que conscientiza, vamos lá em Hebreus, na carta outra vez. Aquele que conscientiza você da justiça e do pecado. Isso nem está doendo na minha consciência. Você não está buscando na autoridade certa. Você não está pedindo a pessoa certa. Sirvamos a Deus com alegria. Celebremos a Deus todos os dias. Prossigamos celebrando a Deus todos os dias. E cuidarmos bem da nossa casa, dos nossos, da nossa igreja. Respeitar. Esse é assunto para outro dia. Mas a falta de respeito está muito grande entre nós. Cuidado quando você almejar a coisa de outro. Cuidado quando você quiser passar à frente de Deus. Cuidado quando você escolher alguém para o seu grupo, para o seu ministério. Qual o motivo pelo qual você está entrando nesse ministério? Jesus disse que quando perguntarem a você a respeito da sua fé, você há de responder. Por que você está aqui nessa manhã? Eu fui convidado, eu não sou crente. Mas você já vai sair daqui sabendo que existem homens e mulheres de Deus que estão ensinando a guardar. Estão comprometidos a te ensinar a guardar. Volte outras vezes. Venha. Achegue-se. Você se decepcionou com alguma coisa? Você saiu por isso ou você não quer ser? Porque você tem visto muitas coisas. Mas o autor da carta aos Hebreus diz que é para você olhar, encerrando aqui, para o autor e consumador da sua fé. Você precisa saber por que você crê, por que você está no reino e por que você não se envolve com as coisas de Deus. Você está no reino. Mas eu só quero mostrar bom que está tudo bem. Você não quer se envolver porque você acha que, eu não tenho capacidade. Eu já falei antes. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Você só tem que estar disposto. E aquelas mulheres vieram aqui dispostas a obedecer e fazer a obra de Deus. Glórias a Deus por isso.